Tá joia, obrigado. Valeu. Deixa eu botar isso aqui. Bom, começando agora. Bom dia, bom dia. Tem alguém me ouvindo? Olá, olá. Alguém me ouve? Olá, olá, olá. Opa. Olá, pessoal. Bom dia, bom dia. Alguém me ouve? Bom dia. Opa, tudo bem. Então vamos começar. E aí, vamos nós. Pessoal, é o seguinte. Então a gente agora começa a falar sobre cidades. E urbanização passa a ser, portanto, a nossa preocupação. Então, mudamos de tema, ainda estamos na apostila 1. Como as aulas são mais curtinhas, né, a gente vai tentar fazer hoje 40 minutos de aula. Então, a gente encerra às 10h10. Desculpa, semana passada que eu acabei encerrando um pouco antes do que devia, moçada, mas, de qualquer forma, enfim, tudo deu certo no final. A sua aula ficou um pouco mais curtinha. Bom, pessoal, então o que a gente tem aí? Então, estou entendendo que vocês ou imprimiram essa imagem que eu tenho aqui na tela, e o que seria bom? Seria bom ter uma caneta para anotar algumas coisas, quem efetivamente imprimiu. Quem não imprimiu, acompanha a explicação. São dois arquivos diferentes, né? Na verdade, a gente começa com uma classificação de cidades, mas antes a gente tem que falar o que é uma cidade, já que urbanização passa a ser o tema da aula. Pois bem, então urbanização, como todo mundo sabe, é as cidades crescendo, crescendo, crescendo cada vez mais. E aí tem um detalhe importante, que é o seguinte: é a cidade crescendo num ritmo mais rápido do que a população do campo. Então, se a população do campo e a população da cidade crescessem ambas no mesmo ritmo, isso não seria entendido como urbanização. E por que não? Porque tanto a zona rural quanto a zona urbana continuariam tendo a mesma proporção de habitantes. Mas, na medida em que a cidade tem um crescimento mais veloz do que a população do campo, automaticamente a gente entende que deve ter gente migrando do campo para a cidade. Então, isso sim é urbanização. Então, a urbanização não é somente o aumento da população das cidades, mas é a maior proporção de população na zona urbana do que na zona rural, e cada vez vai aumentando mais essa proporção. Aí sim a gente entende que é urbanização. Se a pergunta fosse o que é uma cidade, vocês com certeza sabem que antes de um lugar ser cidade, ele foi uma vila. E o que diferencia a vila da cidade? É o número de habitantes, é a quantidade de arrecadação, em termos de impostos, o que é? É o tamanho dela? Nem nada disso. O que diferencia é a autonomia política. Ou seja, a vila tem que se emancipar para virar cidade. O que significa isso? Que ela tem que passar a ter um prefeito, vereadores, que ela tem que passar a ter uma prefeitura. Então, quando a gente pensa em Ideolanda, que ainda é uma vila, que pertence ao município de Nhandeara, ela não tem prefeitura. Quem administra Ideolanda? A prefeitura de Nhandeara. Tudo bem? Então, o critério para estabelecer quando é que deixa de ser uma vila e passa a ser uma cidade é um critério político, é ter autonomia política, ter a sua própria prefeitura e automaticamente administrar aquele espaço. É assim que funciona, tudo bem? Bom, deixa eu só puxar aqui um pouco mais para cima, para não atrapalhar. Então vamos lá, moçada, vamos visualizar essas informações que temos aí. Olha só, deixa eu só ver uma coisa aqui. Bom, então vamos lá, vamos seguindo pela folhinha, o que ela nos mostra. Pois bem, ela está dizendo que as cidades podem ser de vários tipos. Então, veja o primeiro critério que foi usado aí, é o critério da origem. O que significa isso? Que a cidade pode ser de dois tipos, ou ela é espontânea ou ela é planejada. Se pensar em Brasília, que foi construída, né, enfim, inaugurada em 1960, por ordem de Juscelino Kubitschek,
ela é uma cidade planejada. Aqui na nossa região, a gente não tem muitas cidades planejadas, mas tem uma que é relativamente famosa, que é Ilha Solteira. E por quê que ela foi planejada? Porque ela foi construída quando a usina hidrelétrica de Ilha Solteira, ali no Rio Paraná, entre São Paulo e o Mato Grosso do Sul, foi construída. Então, Ilha Solteira precisava de ter casas, construções, enfim, uma zona urbana para abrigar os funcionários da CESP, que foi a responsável pela construção da usina. Então, por isso que a cidade foi construída. Tudo bem? Então, ela é planejada. Brasília também é planejada. Várias cidades importantes do Brasil são planejadas. É o caso, por exemplo, de Belo Horizonte, é o caso de Aracaju, de Teresina. Todas elas são planejadas também, viu? Então, vamos lá. Meninos, caso a cidade for espontânea, dá uma olhada na imagem. Ela pode ter surgido espontaneamente, só que por vários motivos. Vejam que aí nós temos alguns desses motivos. Então, por exemplo, se você pensar na cidade de São Paulo, como que ela surgiu? Então, ela surgiu... Espera lá, gente. Tem aqui, acho que alguém querendo entrar que apareceu. A gente buzinou um negócio aqui, só que eu não estou vendo aqui. Não, acho que não. Alarme falso. Bom, vamos lá. Meninos, uma cidade como São Paulo, ela surgiu por quê? De modo espontâneo, quando os jesuítas foram catequizar os índios. É isso que começou a dar origem à cidade de São Paulo. Então, um monte de jesuítas se estabeleceu lá no que hoje é o chamado Pátio do Colégio e automaticamente São Paulo surgiu. Foi assim. Então, a gente fala que desses motivos que geraram cidades espontâneas, o que gerou a cidade de São Paulo são as missões religiosas, tudo bem? Dá uma olhadinha em outros motivos. Olha o primeiro que aparece ali, logo depois de espontâneas. Defesa, fortaleza. Aconteceu? Começaram a construir um forte para quê? Para proteger o território. E aí as pessoas foram chegando, se estabelecendo ao redor do forte. E aí surgiu o quê? Um mercadinho, surgiu uma igreja, e as coisas foram surgindo e a cidade foi se desenvolvendo. Logo depois, entroncamento ferroviário. Tinha uma ferrovia, aí uma outra ferrovia cruzou com a ferrovia anterior. E ali começou a construir o quê? Um galpão para vagões desativados, uma espécie de uma garagem, uma espécie de garagem para receber os veículos dos funcionários que vêm até aquele ponto para trabalhar, aí apareceu o escritório da empresa ferroviária, e daí a pouco um mercadinho, e por aí a cidade foi crescendo. Dá uma olhadinha em trocamento ferroviário, é o caso de Bauru, ela surgiu desse jeito. Na sequência, feitorias. Lembra que a feitoria é diferente da colônia. A feitoria é apenas um entreposto comercial. É um ponto de chegada e partida de mercadorias, né? Então, Cabo Frio surgiu assim, no Brasil, lá no estado do Rio de Janeiro. Mineração, claro, Ouro Preto, por exemplo. Missões religiosas, São Paulo. Núcleo de colonização, Blumenau. Um monte de colonos alemães foram para lá e se estabelecendo ali, deram origem a Blumenau. Aqui na nossa região tem uma cidade que surgiu assim também, de núcleo de colonização. É o caso de Pereira Barreto. Alguém sabe qual foi o imigrante que se estabeleceu em Pereira Barreto? E a resposta é o imigrante japonês. Tudo bem? Então é basicamente isso. Meninos, e aí então surgiu Pereira Barreto. E depois vem as cidades planejadas. Está aí um monte de exemplo. Maringá também, no norte do Paraná, Palmas, Tocantins, tudo cidade planejada. Meninos, segundo critério, e aí eu queria que vocês anotassem, quem imprimiu a tal da folhinha, queria que anotasse o seguinte: veja que o critério é do sítio urbano. E esse critério do sítio urbano significa o quê? Vale a pena escrever aí do lado. É o tipo de terreno onde a cidade está assentada. Não pode escrever aí do lado, moçada, tipo de terreno onde a cidade está assentada. É isso que é o sítio urbano. Tudo bem? Vejam as opções que vocês têm logo abaixo. Acrópole, insular, montanha, planalto, planície. Então, é basicamente o tipo de relevo que tem ali naquele lugar. E veja que as duas primeiras definições iniciais, que é acrópole e insular, insular é situada numa ilha, né? E veja que no Brasil você tem 3 capitais estaduais que estão situadas em ilha, que é Florianópolis, São Luís e Vitória. Já a Acrópole é uma referência a um terreno mais elevado. Então, automaticamente, por exemplo, você pensa na Acrópole de Atenas. O que tem na Acrópole de Atenas?
é uma área mais elevada, onde você tinha os templos e principais construções da antiga cidade de Atenas. Tudo bem? Então, isso que é Acrópole. E veja que no Brasil você tem Salvador. Quem for visitar Salvador vai falar de cidade alta e cidade baixa. E a cidade alta, como o próprio nome diz, ela está numa parte mais elevada. Então, por isso que se fala que é Acrópole. Tudo bem? Um trecho mais elevado, uma colina, por exemplo. Muito bem, olha o próximo critério, moçada. O próximo critério é o da posição geográfica. E esse critério, dá uma olhadinha, olha só, pode ser de que jeito? Fluvial, a cidade, aí temos algumas cidades fluviais que são o quê? À beira de um rio. Opa. Pode ser interiorana, como Bauru, Berlândia, Campo Grande, poderia ser em Andeara também. Litorânea, que é próxima do mar, mas não banhada pelo mar, é o caso de Cubatão, em São Paulo e Itabuna, na Bahia. E marítima, que é assim uma cidade à beira-mar, Rio de Janeiro, Natal e Santos. Muito bem, o que vale a pena lembrar? Que quando você fala que uma cidade é fluvial, não pode ser qualquer tipo de rio. Por exemplo, São José do Rio Preto é uma cidade fluvial. Só que São José do Rio Preto, ela foi construída do lado do Rio Preto, mas é um rio muito pequenininho. Então, esse rio, ele não limitou a expansão urbana, muito pelo contrário, qualquer pontinha atravessa o rio. Então, a construção das ruas e avenidas não se intimidaram com a presença do rio. Tudo bem? É um rio muito, muito pequenininho. Então, para ser considerado uma cidade fluvial, tem que ser um rio grandão, que esse sim teria limitado a expansão das ruas, quarteirões, avenidas. Tudo bem? Então, por isso que Rio Preto é classificada aí como uma cidade interiorana e não uma cidade marítima, e não uma cidade fluvial. E veja essas duas classificações últimas dentro desse critério da posição geográfica, litorânea e marítima. Isso é meio chato, né? Porque se a cidade está perto do mar, mas não de frente para ele, é litorânea. Se ela está de frente para o mar, aí ela é marítima. Tudo bem? Bom, na sequência aparece um outro critério, que é o critério da função. E por esse critério, a gente vai dizer que uma cidade pode ser industrial, pode ser comercial, pode ser uma série de coisas, religiosa, turística e por aí vai. O que vale a pena lembrar? Essas funções, elas não obrigam que a cidade seja uma coisa só. Claro que uma cidade pode ser um monte de coisa ao mesmo tempo. Porém, pode ser que algum aspecto seja muito mais relevante do que os outros, né? Então, pega, por exemplo, moçada, o último critério, que é o de cidade turística. Então, veja lá, Guarujá, São Paulo e Ouro Preto, Minas Gerais. Ah, então não são cidades comerciais? São comerciais também. Ah, então não são cidades, sei lá, industriais? Pode ser que tenha alguma indústria nelas também. Mas o aspecto turístico é o que mais se ressalta, tudo bem? Então, daí falar que são, sim, cidades turísticas. Tem cidade que é difícil de você conceituar. Por exemplo, São Paulo. São Paulo é o quê? É comercial? É administrativa? Ela é industrial? Resposta, ela é tudo disso. Tudo bem que a função industrial dela é importante, a função comercial dela, centro financeiro, que não está aí destacado, até porque essas funções todas que estão destacadas na folhinha, não são todas as funções possíveis, mas são algumas opções. Então, tipo assim, São Paulo é um centro financeiro, então, automaticamente, São Paulo também é isso, além de ser uma cidade universitária, tem lá o USP, tem tantas universidades, tem o Unesp. Então, você vê, são muitas possibilidades. Então, uma cidade nunca é uma coisa apenas, ela acaba sendo várias coisas simultaneamente. Tudo bem, pessoal? Bom, agora é basicamente isso o que a gente tem aqui. E vamos agora para uma outra possibilidade. Vamos agora para aquele outro arquivo. Deixa eu só ver como que eu faço aqui. Novo compartilhamento. E aqui, PowerPoint. Isso. Então, vamos lá. Agora, vamos para este novo... Opa! Vamos para esse novo arquivo, moçada. Então, tá aqui. Meninos, deixa eu dar um F5, pronto, cidades planejadas. Pois bem, por que falar disso, né? Ou seja, principalmente Brasília? Porque é a nossa capital, então a gente tem que ter informações adicionais sobre ela, já que essa é a aula introdutória sobre cidades. Cidades podem ser de vários tipos e podem ser também cidades planejadas. Brasília é uma cidade meio diferente, moçada, e por quê? Veremos ao longo das imagens. Então vamos lá.
Está aqui o cara que autorizou a construção de Brasília, que foi Juscelino Kubitschek, na sua gestão, que foi de 1955 até 1960. E vale a pena lembrar que Juscelino, ele endividou o Brasil para construir Brasília, então esse é um aspecto bastante negativo. Mas na época eles queriam uma cidade que fosse muito moderna, uma cidade que fosse das mais modernas, quiçá a mais moderna do mundo. Então, como vocês verão depois pelas imagens, ela teve uma série de características que enfatizaram esta modernidade. Bom, enfim, está aí o Juscelino, lá onde Brasília foi construída, então na região centro-oeste, no que até então era o estado de Goiás. Com Brasília pronta, isso passa a ser o Distrito Federal. Meninos, vejam que esse é o Distrito Federal quando se dá um zoom. Então a gente tem o quê? Em cada cor, uma chamada cidade satélite. Tem Brasília, mais ou menos aqui, ó, Brasília, tá vendo? Esse trecho aqui é Brasília em si, e ao redor as cidades satélites. Só que as cidades satélites não são cidades normais. As cidades satélites, elas a gente entende que sejam como se fossem bairros. Por quê? Porque, na verdade, tudo isso que está colorido funciona como uma única cidade. Só que, como ela é a capital federal, ela tem um status de maior importância. Então, diferentemente de Nhandeara, que tem uma prefeitura e que tem um prefeito administrando a cidade, Brasília não é assim. Brasília não tem prefeitura. Brasília tem governador. Então, significa o quê? Que seria um lugar mais importante do que as demais cidades Brasil afora. E cada cidade satélite não tem prefeitura, ou seja, tudo isso daí é administrado pelo mesmo governador. Então, por mais que as cidades satélites estejam meio afastadas de Brasília, e por que elas se formaram? Porque veio um monte de gente construir Brasília e esse pessoal não foi embora. E acabou ficando, mesmo com Brasília já pronta. Então, eles foram viver onde? Já que não havia uma previsão inicial de que eles iriam ficar nesse espaço. Eles foram construindo favelas, literalmente falando, nessas cidades satélites. Então, elas surgiram a partir disso. Tudo bem? Foram construções improvisadas para receber as pessoas que vieram trabalhar e, com Brasília já pronta, foram viver nesses bairros mais afastados. Mas, por exemplo, dá uma olhadinha a nordeste desse mapa, ou seja, no canto superior direito, tem ali Planaltina. Planaltina não tem prefeitura, como eu disse, é administrada pelo governador de Brasília, não é? Então tá. Então quem nasce em Planaltina vai ter o que na sua identidade? Vai estar escrito brasiliense, e assim como todas as demais cidades satélites também. Em cada porção dessas cores diferentes, tudo isso vai acabar fazendo com que quem nasça nesses lugares tenha na identidade brasiliense. Um outro detalhe também, você vai emplacar um carro, geralmente aparece o nome, né, do município onde ele foi emplacado. Então quem nasce em Planaltina vai ter o que no carro? Brasília, e não Planaltina, tudo bem? Isso vale para todas as demais cidades satélites também. Meninos, está aí Brasília, e vejam que a porção que primeiramente foi construída é aquela que lembra uma aeronave. Ó, você tem ali vou com a flechinha, aqui ao centro, que seria o corpo da aeronave, aqui uma asa norte e aqui uma outra asa sul. Então, isto aqui que eles chamam de eixo monumental é o centro de Brasília, e aqui a asa norte, aqui a asa sul, receberiam principalmente as residências, né? Basicamente essa que era a ideia. E Brasília foi projetada para receber 300 mil pessoas, só que hoje já tem mais de 3 milhões de habitantes na sua região metropolitana, que por sinal integra também municípios de Minas e de Goiás, e não apenas o Distrito Federal. Então é assim que funciona em Brasília. Meninos, o que a gente vê nessa imagem? Um lago. E esse lago em azul, ele não existia. Então, ele, na verdade, é uma represa. Então, tem um riozinho chamado Paranoá, aí ele foi represado e gerou esse lago grande. Qual era a ideia desse lago? Que Brasília resolvesse o problema da baixa umidade relativa do ar. Como ela está numa região mais elevada, ao redor dela, você tem vários rios nascendo e a água se esparramando Brasil afora, em direção à bacia do São Francisco, do Tocantins ou do Rio Paraná. Então, Brasília, por ser uma área mais elevada, não tem rios enormes, ela tem nascentes de rios. Então, o volume de água que tem ali por perto é um volume pequeno, porque são riozinhos pequenininhos também. Então, um dos problemas mais graves de Brasília é que no período seco do ano, a umidade relativa do ar
ela ficava parecida com a do deserto do Saara. Tão seco é. Então, a construção desse lago também teve não só a função de gerar água para o abastecimento, mas também de melhorar a umidade relativa do ar. Basicamente, é isso que justifica a construção do Lago de Paranoá. Bom, está aqui uma imagem de satélite, é a mesma região anterior, mas só para vocês terem uma noção de como que isso fica vista do alto hoje em dia. E aqui tem o que a gente chamaria de eixo monumental, que é a porção central de Brasília. Esse eixo monumental, ele tem duas grandes avenidas, uma de cada lado, e aí os prédios principais da cidade se distribuem ao redor dessa imensa avenida. Tudo bem? Então, o que a gente tem? Veja que aí você vê um monte de... tem uns viadutos e tem umas alças de acesso meio que circulares, não é? Qual que era a ideia original de Brasília? Como se previa 300 mil habitantes em 1960, quando o número de veículos era bem menor do que é hoje em dia, ela foi projetada para não ter semáforo. Então, eles queriam que o trânsito fluísse de maneira tão perfeita, que nem semáforo seria necessário. Então, conclusão, esse objetivo não foi atingido, porque hoje o que mais você tem em Brasília são semáforos e sim congestionamentos. Então, para 300 mil é uma coisa, agora para 3 milhões de habitantes é uma outra história. Então, realmente, a quantidade de gente que ela recebeu foi acima de tudo que se previa e automaticamente ela gerou, sim, semáforos e congestionamentos. Muito bem, esse eixo monumental, ele avança até o prédio do Congresso Nacional e uma praça que tem à frente, que é a chamada Praça dos Três Poderes, né? O que a gente vê do lado direito e do lado esquerdo da imagem? Um monte de prédio que são semelhantes, aliás, são iguais, né? Esses prédios semelhantes são os prédios que abrigam os ministérios. Então, cada um deles ou é um ministério grandão, tipo o Ministério da Fazenda, ou abrigam vários ministérios menos importantes. Enfim, é isso. E está lá no fundo o prédio do Congresso Nacional. Aqui está tudo visto do alto. Vejam que você tem, de um lado do Congresso Nacional, gramados, e do outro, uma praça cimentada. Essa praça cimentada, acompanhe com a flechinha. Bom, o Congresso, como vocês sabem, é a sede do Poder Legislativo. O Palácio do Planalto, onde a flechinha está agora, é a sede do Poder Executivo, onde o presidente trabalha. E aqui na frente, a gente tem a sede do Poder Judiciário, Supremo Tribunal Federal. Então, por isso que essa praça, entre essas três construções, é chamada de Praça dos Três Poderes. Tudo bem? Pois bem, lá atrás, você vê os prédios que abrigam os ministérios, e esses prédios são iguais, com exceção de um, que é onde a flechinha está agora. Depois vem uma imagem só dele, que é o Ministério das Relações Exteriores. E como o Ministério das Relações Exteriores, ele tem seria o local onde se faz as transações entre o Brasil e o mundo, então ele tem uma importância maior. Então, por isso que ele é diferente e não acompanhou o padrão dos demais prédios dos outros ministérios. Bom, aqui a gente tem o prédio do Congresso Nacional. Veja que tem um espelho d'água na frente. Esse espelho d'água está muito presente nas principais construções de Brasília. E para que isso? Tudo para melhorar a qualidade do ar. Tudo para que o ar fique respirável. Basicamente, essa que é a importância dos espelhos d'água. E tem também uma função ligada à arquitetura, de, enfim, ser um espelho para poder projetar as imagens ao seu redor, embelezamento. Então, tem uma função estética também, né? Mas a função de gerar umidade relativa do ar mais elevada é bastante considerável. Esse prédio do Congresso, você vê que tem uma cúpula voltada para cima e uma cúpula voltada para baixo. Isso aí distingue o que é a Câmara dos Deputados, onde tem os 513 deputados trabalhando ali, e, do outro lado, o que é o Senado, onde tem os 81 senadores. Então, basicamente, são diferentes para determinar também o que é o quê. De um lado, a Câmara dos Deputados, do outro lado, o Senado Federal. Esse já é o Palácio do Planalto, o palácio onde o presidente trabalha, né? Enfim, basicamente a sede do Poder Executivo. Olha que tem um espelho d'água também ali, basicamente, novamente, para diminuir o problema da secura do ar. Esse monumento está de frente para o Palácio do Planalto. E Palácio do Planalto
é a concepção de Planalto, de Palácio, perdão, na ideia de Oscar Niemeyer, né? Que era um modernista, um arquiteto modernista. Pois bem, essa imagem que vocês veem aí é um monumento chamado Candangos. E ele é uma homenagem a todas as pessoas que vieram construir Brasília. E basicamente, candango significa ordinário. Isso era pejorativo no primeiro momento, sendo uma referência a gente simples que foi principalmente do Nordeste para construir Brasília. E com o tempo virou um apelido carinhoso. Então a gente fala que hoje em dia quem nasce em Brasília ou é brasiliense ou candango, justamente como uma espécie de homenagem a quem foi lá construir a cidade. Então perdeu a conotação pejorativa que tinha anteriormente. E olha que eles estão ali no meio da Praça dos Três Poderes, que é uma praça cimentada, onde não tem construções. A exceção é o Monumento dos Candangos, enfim, dada a importância desta homenagem a quem veio construir Brasília. Esse aqui é o prédio do Supremo Tribunal Federal, com uma representação da Justiça, né, que é cega, então tem uma venda nos olhos, porque para ela todos são iguais, independentemente de quem quer que seja, né? E lá atrás o prédio do Supremo, onde você tem os 11, enfim, juízes do Supremo Tribunal Federal. Por que 11? Porque não pode correr o risco de ter empate nas votações do Supremo. Então tem que ser um número ímpar para que jamais haja empate. Meninos, aqui já bem pertinho do Lago de Paranoá, a gente tem o Palácio da Alvorada. Lembra que o Palácio do Planalto é aquele onde o presidente trabalha. O Palácio da Alvorada é esse onde o presidente efetivamente mora. Tudo bem? Então é isso. Aqui a gente tem o seguinte, o Palácio do Itamaraty. Lembra que eu falei que todos os prédios que abrigam os ministérios são prédios idênticos. A exceção é esse aí. E por que esse é uma exceção? Porque, como eu disse antes, é onde se dá as relações do Brasil com o mundo. É onde se tem o nosso ministro das Relações Exteriores, né? Então, automaticamente, esse palácio tem uma importância maior, por isso que ele é diferente e também muito bonito, né? E olha o espelho d'água ali do lado para favorecer a respiração. Essa outra construção é aquela que eu acho mais bonita das construções de Brasília e é a Catedral de Brasília. Espelho d'água em volta dela e as pessoas se perguntam, mas como é que você entra na catedral se tem essa água ao seu redor? E a entrada é subterrânea, moçada. Em outras palavras, você entra, quando você vê a imagem à esquerda, tem um negócio, ó, isso aqui é a entrada, que é uma entrada subterrânea. Você passa por baixo aqui, até chegar ali na Catedral de Brasília, viu? Olha a imagem dela, a frente dela à noite, e depois o interior da Catedral de Brasília. E como é um prédio que, enfim, de uma cidade planejada, ele tem várias soluções arquitetônicas. Uma delas são os vitrais. Esses vitrais, eles favorecem a iluminação durante o dia, né? Então permitem a penetração da luz solar. Então você não vai gastar tanto dinheiro com iluminação, como seria caso fosse uma catedral fechada, né? Outra coisa, ela é, na sua base, circular, dá uma olhada. E isso também favorece a acústica. Então, quem estiver rezando uma missa ali no centro da imagem, se não tiver microfone, se todo mundo estiver quietinho, vai ser ouvido em qualquer canto da tal da catedral. Então, também é uma solução arquitetônica, enfim, basicamente isso. Muito bonita, por sinal, né? Vale a pena lembrar, por mais que ela seja uma catedral, ela é ecumênica, ela não é para uma religião específica, ela não é a católica. Tudo bem, é mais usada pelos católicos, por quê? Porque a maioria da população brasileira é católica, né? Mas outras religiões podem também se aproveitar, basicamente quem se aproveita são as religiões cristãs, né? Já que o cristianismo é maciço no Brasil. Então, outras religiões que não a católica podem utilizar esse espaço interno da catedral também. Meninos, esse aqui é o Teatro Nacional de Brasília e como todas as construções mais importantes, elas sempre são meio esquisitonas, né? Por quê? Porque são prédios muito modernos, na concepção de Oscar Niemeyer, que é quem projetou esses prédios. Vale a pena lembrar, são duas pessoas importantes no planejamento de Brasília. Uma é Oscar Niemeyer
que projetou os prédios importantes, a outra é Lúcio Costa, que fez aquele desenho, a distribuição das coisas do plano urbano, que é o projeto do plano piloto, que vocês viram que parece uma aeronave. Isso saiu da cabeça de Lúcio Costa, um urbanista. E Oscar Niemeyer, arquiteto, vai projetar as construções relevantes de Brasília. Bom, isso aqui, moçada, lembra que a asa norte e a asa sul, como eu disse antes, lá naquele mapa, ó, só lembrando o mapa aqui, a asa norte e a asa sul é um monte de quadradinho um do lado do outro. Então, são os bairros residenciais. E cada um desses quadradinhos é chamado de superquadra. Vamos lá na frente ver o que é a superquadra. Então, é isso aqui. Cada superquadra, ela abriga essas imagens que vocês estão vendo. Um desses prédios é escola, ou talvez não a escola ocupando todo o espaço, mas pelo menos ocupando parte desse espaço. Então, basicamente, o que temos aí é o seguinte, são unidades residenciais, e em um desses prédios tem uma escola funcionando para quem vive ali ou próximo à superquadra. Dá uma olhadinha, moçada, aqui do lado esquerdo, você tem os prédios mais baixos. O que acontece ali? É ali que você tem padaria, é ali que você tem, por exemplo, lojas, é ali que você tem o que é essencial para o comércio. Então, quem mora na superquadra, moçada, não precisa necessariamente ir ao centro de Brasília ou num lugar distante procurar isso daí. Comida, farmácia, padaria, está tudo ali do lado. Então, dá para você ir a pé. A ideia era essa, né? Que todos os bairros, todas as superquadras tivessem ao lado um comérciozinho para não necessitar deslocamentos muito grandes. Quem, em geral, mora em Brasília, gosta muito disso. Mas isso, claro, para quem mora no plano piloto, né? A cidade de satélite já é diferente. Já quem é de fora e está numa superquadra e põe o carro na avenida e fala, vou procurar uma padaria. Ele não sabe que a padaria está ali, nesses pedinhos mais baixos, né? E fica rodando, rodando, rodando e não aparece padaria, não aparece farmácia, não aparece comércio. O cara fica louco, ele fala, gente, cadê a padaria? Conclusão, está sempre ali, do ladinho das construções dos apartamentos. Então, sempre tem essas construções menores para abrigar esse tipo de comércio. Então, daí que quem gosta de Brasília gosta muito, muito, muito dessa situação, e quem não é de Brasília detesta, porque não sabe disso e fica perdido que nem barata tonta procurando as coisas. Vale lembrar também que Brasília, ela sendo uma cidade planejada, ela tem algumas coisas setorizadas. Então, por exemplo, tem um bairro onde tem os hotéis, tem um bairro onde tem os bancos, e todo mundo sabe mais ou menos onde é que estão concentrados esses serviços. Esses já não ficam, né? Ali nos predinhos menores. Esses sim ficam em bairros específicos. Mas, de novo, quem é de Brasília sabe onde estão, quem não é, não sabe. Aí fica perdido procurando as coisas. Enfim, vamos lá. Aqui está um desses prédios da superquadra e vejam que na parte inferior ele é suspenso. Não tem moradia no térreo, né? Então ele é suspenso. Por quê? Porque Niemeyer, um comunista que projetou Brasília, ele queria que todo o espaço de Brasília pudesse ser transitado por todo e qualquer cidadão brasileiro, de onde quer que fosse, estivesse lá passeando, visitando ou morando. Então, eles são prédios suspensos e você poderia transitar para cima e para baixo. Isso em 1960 era entendido como algo positivo. Hoje em dia, moçada, não mais, né? E por que não? Porque hoje em dia se entende que, imagine, 3 milhões de pessoas vivendo nesse espaço, as pessoas entendem que pessoas estranhas não devem ficar transitando por baixo dessas construções. Então, automaticamente, o que acontece ali? Esses prédios acabam sendo transformados. De que jeito? Como todo plano piloto foi tombado pelo patrimônio histórico, você não pode modificar a arquitetura, você não pode fechar o térreo para evitar que pessoas estranhas passem por ali. Então, o que as pessoas fazem, já que não pode, porque se tombado? Elas põem cercas vivas ao redor ou transformam esses térreos em garagem para os carros. E aí meio que se resolve o problema de trânsito de pessoas estranhas ali embaixo. Bom, seguindo aqui, a gente tem uma imagem do que seria um bairro de uma cidade satélite. Não que todas as cidades satélites sejam assim,
mas elas são muito empobrecidas, mas muito mesmo. Então veja que teve ali um esforço para constituir quarteirões, mas veja, não tem arborização, quase não tem áreas verdes. Quando você vê esses campos de futebol espalhados aí no meio da paisagem, você vê que são muito mal cuidados, não são irrigados, portanto são gramas deterioradas, então isso vai se perdendo, né, a infraestrutura ao longo do tempo. Veja que foi morar mais gente do que se previa originalmente, então automaticamente você tem muita gente vivendo em espaços muito apertados, já que isso aí não é tombado pelo patrimônio histórico, longe disso, né? Aí vai ganhando esse aspecto empobrecido e degradado, viu? Tem muita favela também nessas cidades